3 dias antes do meu casamento dos sonhos no Copacabana Palace, minha futura sogra me entregou um papel com as mãos tremendo de raiva e disse: "Assina isso agora ou não há casamento amanhã, Camila." Era um acordo pré-nupcial que me deixaria sem direito a absolutamente nada. Ela achava que eu era só mais uma menina pobre correndo atrás do dinheiro da família dela. O que Helena Mendonça não fazia a menor ideia é que eu tinha 7 milhões de reais guardados no banco. E que estava prestes a descobrir quem realmente mandava nessa família. Aquela mulher arrogante estava para receber a lição mais cara da vida dela. E vocês não vão acreditar no que aconteceu quando eu mostrei meus extratos bancários na mesa de café da manhã deles. Mas antes de chegar nesse momento épico, preciso contar como tudo começou. Meu nome é Camila Santos, tenho 28 anos e sou filha de 2 professores da rede pública de São Paulo. Minha mãe, Dona Rosa, ensina português numa escola estadual da Zona Leste. E meu pai, seu João, dá aulas de matemática numa municipal. Cresci vendo eles lutarem para dar o melhor para mim e minha irmã, mesmo com salários que mal pagavam as contas. Nossa casa era simples, mas cheia de amor e livros espalhados por todos os cantos. Me formei em ciência da computação na USP com bolsa integral. Sim, eu era CDF mesmo, e me orgulho disso. Sempre fui apaixonada por tecnologia e educação, sonhando em criar algo que pudesse transformar a vida de crianças como eu, que vinham de famílias humildes, mas tinham potencial infinito. Foi numa palestra sobre inovação educacional que conheci Rafael Mendonça. Ele estava lá representando o escritório de advocacia da família, interessado em investimentos no setor. Alto, cabelos escuros, sorriso perfeito e aquele jeito confiante de quem nasceu sabendo que o mundo estava aos seus pés. Quando ele se aproximou para conversar comigo após minha apresentação, eu quase não acreditei. Rafael era tudo que eu não era. Filho de médicos renomados, formado no Mackenzie, morava num apartamento de cobertura em Higienópolis que custava mais que meus pais ganhariam em 10 vidas. Mas ele parecia genuinamente interessado em mim, nas minhas ideias, nos meus sonhos. Durante nossos 3 anos juntos, eu sempre me senti como Cinderela, a menina simples que deu sorte de conquistar o príncipe. A família dele nunca escondeu o que pensava sobre nossa união. Dr. Roberto Mendonça, dono de 3 clínicas particulares nos Jardins, sempre me cumprimentava com aquele sorriso forçado e perguntas indiretas sobre minha situação financeira. Doutora Helena era ainda pior. Médica dermatologista das socialites paulistanas, ela tinha o dom de me fazer sentir pequena com apenas um olhar. Que bom que o Rafael encontrou alguém tão autêntica, ela costumava dizer. E eu sabia exatamente o que aquilo significava. Para eles, eu era a namoradinha fase que logo passaria. Mas Rafael me defendia. Dizia que me amava exatamente como eu era. E eu acreditava nele. O que ninguém naquela família sabia é que eu estava guardando um segredo que mudaria tudo. E em 3 dias esse segredo explodiria na cara deles de uma forma que jamais esqueceriam. Durante 3 anos de namoro, eu me acostumei com os olhares de desdém da família Mendonça. Rafael era um advogado brilhante, especializado em direito empresarial, formado no Mackenzie com MBA na FGV. Ele tinha tudo que uma família tradicional paulistana esperava: inteligência, charme, conexões e, claro, muito dinheiro. As reuniões familiares eram verdadeiros campos de batalha psicológicos. Doutor Roberto sempre encontrava uma forma de mencionar a importância de se casar dentro da mesma classe social durante os jantares. Ele adorava contar histórias sobre casamentos que deram errado, porque os cônjuges vinham de mundos muito diferentes. Helena era mais sutil, mas infinitamente mais cruel. Camila, querida, você já pensou em fazer um curso de etiqueta? Conheço uma escola maravilhosa em Moema, ela disse uma vez na frente de toda a família, durante o aniversário do Rafael. É importante saber como se comportar em certos ambientes, não é mesmo? Eu sorria e engolia a humilhação, mas por dentro fervia de raiva. Rafael sempre tentava me defender, mas de uma forma meio sem graça, como se ele mesmo ficasse constrangido com minha presença em alguns momentos. Mãe, a Camila é perfeita do jeito que ela é, ele dizia, mas eu percebia a hesitação na voz dele. O apartamento deles em Higienópolis era um museu de ostentação. Quadros caros, móveis importados, uma adega de vinhos que custava mais que um carro popular. Helena fazia questão de me mostrar cada peça, sempre mencionando o preço ou a origem exclusiva. Este vaso é de Murano, trouxemos da nossa última viagem à Itália. Custou uma fortuna, mas algumas coisas não têm preço, não é? Durante as festas que eles davam, eu me sentia como um peixe fora d'água. Médicos, advogados, empresários,
todos falando sobre investimentos, viagens internacionais, escolas particulares para os filhos. Eu tentava participar das conversas, mas sempre tinha a sensação de que eles me viam como uma curiosidade, a namoradinha diferente do Rafael. É tão interessante ter alguém de fora do nosso círculo, uma amiga da Helena comentou uma vez, como se eu fosse um animal exótico em exposição. Deve ser refrescante para o Rafael ter uma perspectiva tão simples da vida. Mas o que mais me doía era perceber que, às vezes, o próprio Rafael parecia concordar com eles. Ele nunca me levava para certos eventos, sempre com desculpas esfarrapadas. É só trabalho, amor, você ia ficar entediada. Ou então, são só os amigos da faculdade, você não conhece ninguém mesmo. Eu comecei a questionar se realmente pertencia àquele mundo, se Rafael não estava apenas se divertindo comigo antes de encontrar alguém adequada para casar. Mas então ele me pediu em casamento, numa noite linda no Terraço Itália, e eu pensei que finalmente seria aceita. Como eu estava enganada. O pior ainda estava por vir, e eu descobriria que para a família Mendonça, me aceitar como nora era algo completamente fora de questão. Quando Rafael me pediu em casamento, eu pensei que finalmente seria tratada como parte da família. Que ilusão! Os preparativos do casamento se tornaram meu pior pesadelo, com Helena assumindo o controle total de tudo, como se eu fosse apenas uma figurante no meu próprio evento. Querida, você não tem experiência com casamentos dessa magnitude, ela disse quando sugeri algumas ideias. Deixa que eu cuido de tudo. Afinal, temos uma reputação a zelar, não é mesmo? E assim, meu sonho de um casamento simples e romântico virou um espetáculo de ostentação no Copacabana Palace. Helena escolheu tudo. O menu de $800 por pessoa, a decoração com flores importadas da Holanda, a banda de jazz que custava mais que meus pais ganhavam em um ano. Quando eu tentava opinar, ela me cortava com aquele sorriso falso. Confia em mim, tenho experiência nisso. Você vai agradecer depois. O vestido foi a gota d'água. Helena me levou numa boutique em Moema, onde o vestido mais barato custava $15.000. Não podemos economizar no vestido da noiva, ela disse, escolhendo um modelo de $35.000 sem nem me consultar. É o que as pessoas vão lembrar para sempre. Eu me senti como uma boneca sendo vestida para um espetáculo que não era meu. Quando sugeri convidar mais amigos da faculdade, Helena revirou os olhos. Querida, já estamos com 300 convidados. Não podemos transformar isso numa festa de república. Meus pais ficaram intimidados com toda aquela pompa. Mal conseguiam opinar sobre qualquer coisa. Camila, você tem certeza que quer tudo isso? Minha mãe me perguntou uma noite vendo meu desespero. Casamento é sobre amor, não sobre impressionar os outros. Mas eu estava tão envolvida na pressão de fazer parte daquela família que ignorei minha própria intuição. Helena fazia questão de me lembrar constantemente de quem estava pagando a conta. Sorte sua que o Roberto é generoso, ela dizia. Nem toda a família faria isso por uma nora. A palavra nora saía da boca dela como se fosse um palavrão. O ensaio da cerimônia foi humilhante. Helena me corrigiu na frente de todos. Como andar, como sorrir, como cumprimentar os convidados. Lembra, querida, você vai representar nossa família agora. Precisa estar à altura. Eu me senti como uma atriz mal preparada para um papel que não queria fazer. Durante uma prova do cardápio, ouvi Helena conversando com uma amiga. Coitada, ela não tem culpa de não saber como as coisas funcionam no nosso meio, mas o Rafael vai ensinar ela, aos poucos. Como se eu fosse um projeto de caridade deles. A lista de presentes foi outro show de horror. Helena escolheu itens caríssimos em lojas que eu nem sabia que existiam. Não podemos registrar presentes em lojas populares, ela disse quando sugeri algumas opções mais acessíveis para meus amigos. O que as pessoas vão pensar? 3 dias antes do casamento, eu estava exausta, humilhada e questionando se realmente queria me casar. Meus pais estavam nervosos, meus amigos se sentindo deslocados e eu me sentia uma estranha na minha própria festa. Foi então que Helena decidiu dar o golpe final. Ela tinha um último presente para me dar, algo que mudaria tudo entre nós para sempre. Era uma quinta-feira, exatamente 3 dias antes do casamento. Eu estava no apartamento dos Mendonça conferindo os últimos detalhes quando Helena me chamou para uma conversa particular no escritório do Roberto. O tom dela era diferente, mais frio, mais calculista. Meu coração já começou a acelerar. Senta aqui, Camila. Precisamos conversar sobre uma questão importante, ela disse, fechando a porta atrás de si. Na mesa havia uma pasta preta e um envelope lacrado. Helena se sentou na frente de mim com aquela postura de quem estava prestes a fechar um negócio.
Olha, querida, você sabe que nossa família tem um patrimônio considerável. O Roberto construiu um império médico ao longo de 30 anos. Temos propriedades, investimentos, empresas. Ela falava devagar, como se estivesse explicando matemática para uma criança. E quando se trata de casamento, precisamos ser práticos. Meu estômago começou a embrulhar. Eu sabia o que vinha por aí. Helena abriu a pasta e retirou um documento de várias páginas. Este é um acordo pré-nupcial. É padrão em famílias como a nossa. Nada pessoal, entende? Mas o sorriso dela dizia exatamente o contrário. Era completamente pessoal. Comecei a ler o documento e minha visão ficou turva de raiva. Segundo aquele papel, eu não teria direito a nada em caso de separação. 0. Nem aos bens adquiridos durante o casamento, nem pensão alimentícia, nem sequer aos presentes de casamento. Mais humilhante ainda, havia uma cláusula que limitava meus gastos mensais a 3.000 ruaires, como se eu fosse uma adolescente recebendo mesada. Helena, isso é absurdo. Consegui falar com a voz tremendo. Parece que vocês estão me contratando como empregada, não aceitando como família. Ela suspirou dramaticamente como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Camila, querida, você precisa entender nossa posição. Você vem de uma família simples, sem patrimônio, sem recursos. É natural que tenhamos certas preocupações. Preocupações com o quê? Que eu estou com o Rafael pelo dinheiro? Bem, você mesma disse. São mundos diferentes. E, infelizmente, já vimos muitos casos de pessoas que se aproveitam de situações como essa. Helena falava com aquela calma cruel que só pessoas muito ricas conseguem ter quando estão destruindo alguém. O pior veio depois. Ela se inclinou para a frente e disse: Olha, vou ser direta contigo. Se você não assinar esse documento até amanhã às 9h da manhã, não haverá casamento. Simples assim. Já falei com o Roberto e ele concorda comigo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês estão me chantageando 3 dias antes do casamento? Com 300 convidados confirmados? Não é chantagem, é proteção. Se você realmente ama o Rafael, como diz que ama, vai entender que isso é o melhor para todos. Afinal, se suas intenções são puras, qual o problema em assinar? A manipulação era tão óbvia que chegava a ser ofensiva. Helena continuou. E outra coisa. O Rafael não pode saber dessa conversa. Ele é muito emotivo. Pode tomar decisões precipitadas. Isso fica entre nós duas, mulher para mulher. Peguei o documento com as mãos tremendo de raiva. E se eu me recusar? Helena deu de ombros com uma frieza assustadora. Então você volta para sua vidinha simples e esquece que isso tudo aconteceu. O Rafael vai sofrer no começo, mas vai superar. Homens sempre superam. Saí daquele escritório me sentindo menor que um inseto. Durante 3 anos eu tinha engolido humilhações pensando que um dia seria aceita. Agora descobria que para eles eu nunca passaria de uma oportunista tentando se aproveitar do filho deles. Mas Helena Mendonça não fazia ideia do que estava prestes a descobrir sobre mim. Saí do apartamento dos Mendonça em estado de choque, com aquele documento maldito queimando na minha bolsa. Helena tinha conseguido o que queria, me fazer sentir como uma farsa, uma intrusa que estava tentando roubar algo que não me pertencia. Durante o trajeto até minha casa, as palavras dela ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Se suas intenções são puras, qual o problema em assinar? Essa frase me perseguia. Era a manipulação perfeita. Transformar minha recusa em prova de má-fé. Como se defender de uma acusação que nem havia sido feita diretamente? Era genial e cruel ao mesmo tempo. Cheguei em casa e meus pais perceberam imediatamente que algo estava errado. Filha, você está branca. O que aconteceu? Minha mãe perguntou, largando o que estava fazendo para me abraçar. Mas como eu poderia explicar? Como contar que a família do meu noivo me via como uma interesseira? É só nervosismo do casamento, mãe. Menti, trancando-me no meu quarto com o documento. Li cada linha novamente, procurando alguma brecha, alguma forma de interpretar aquilo de maneira menos humilhante. Não havia. Era um documento feito para me anular completamente. A noite foi um inferno. Eu ficava imaginando cenários. E se eu assinasse? Viveria o resto da vida como uma esposa troféu, sempre lembrando que meu lugar naquela família dependia da caridade deles. E se eu me recusasse? Perderia o homem que amava 3 dias antes do casamento, na frente de 300 pessoas. Liguei para o Rafael por volta das 11h da noite, desesperada para ouvir sua voz. Oi, amor, como foi o dia? Ele perguntou, com aquela alegria genuína de quem estava ansioso para se casar. Como eu poderia destruir a felicidade dele contando sobre a conversa com a mãe?
Rafael, Você acha que sua família me aceita de verdade? Perguntei, tentando pescar alguma informação. Claro que sim. Minha mãe estava comentando hoje como está ansiosa para você fazer parte da família oficialmente. A ironia era tanta que eu quase ri. Helena realmente era uma atriz consumada. E se surgisse algum problema de última hora? Você ficaria do meu lado? Rafael riu do outro lado da linha. Que pergunta estranha, Camila. Que problema poderia surgir? Daqui a 3 dias você vai ser minha esposa, e nada vai mudar isso. Desliguei o telefone me sentindo ainda pior. Rafael não fazia ideia do que a mãe dele tinha feito. E Helena havia sido muito esperta ao me proibir de contar. Ela sabia que isso criaria um conflito entre mãe e filho que poderia destruir a família. Passei a madrugada relendo o documento, fazendo contas mentais. Se eu assinasse aquilo, estaria concordando em ser tratada como uma agregada pelo resto da vida. Qualquer discussão, qualquer desentendimento, e eles poderiam usar aquele papel contra mim. Lembra do que você assinou, diriam. Às 6h da manhã, tomei uma decisão. Liguei para minha melhor amiga Júlia e pedi para ela vir urgente. Quando ela chegou e leu o documento, ficou indignada. Camila, isso é humilhação pura. Eles estão te tratando como se você fosse uma prostituta de luxo. Mas e se eles estiverem certos? E se eu realmente sou uma interesseira que nem percebe? Júlia me balançou pelos ombros. Para de falar besteira. Você tem seu próprio dinheiro, sua própria carreira. Aliás, ela parou e me olhou com aquela cara de quem acabou de ter uma ideia. Camila, por que você não conta para eles sobre sua herança? Sobre sua empresa? E foi nesse momento que tudo mudou. Eu tinha guardado meu segredo por tanto tempo que quase esqueci que tinha uma carta na manga. Uma carta de 7 milhões de reais que estava prestes a explodir na cara da família Mendonça. Júlia me olhava com aquela expressão de quem acabou de descobrir a solução para um problema impossível. Camila, você está louca? Há 3 anos você tem 7 milhões no banco e nunca contou para o Rafael? Nem para a família dele? Suspirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Júlia, você não entende. Quando conheci o Rafael, eu queria ter certeza absoluta de que ele me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Já tinha visto tantas amigas sendo usadas por causa de dinheiro. Mas agora a situação mudou completamente. Eles estão te humilhando, te tratando como se você fosse uma caça-níquel. É hora de mostrar quem você realmente é. Caminhei até a janela do meu quarto, olhando para a rua onde cresci. Era um bairro simples, mas honesto. Meus pais tinham me ensinado valores que aquela família rica jamais entenderia. Sabe o que mais me dói, Júlia? Não é nem o dinheiro. É o desrespeito. Eles acham que por eu ser filha de professores, automaticamente sou inferior. Júlia se sentou na minha cama, segurando o documento maldito. E você vai deixar eles pensarem isso? Vai assinar essa humilhação? Não sei. E se eu contar sobre o dinheiro e eles acharem que estou mentindo? E se mudarem de atitude só por interesse? Isso não seria ainda pior? Camila, escuta o que você está falando. Você está com medo de ser rica? Isso é ridículo. Júlia riu, mas era um riso triste. Você trabalhou duro, herdou esse dinheiro honestamente do seu avô, construiu uma empresa do zero. Por que se envergonhar disso? Ela tinha razão. Meu avô materno, seu Antônio, tinha uma pequena fábrica de peças automotivas que cresceu muito nos últimos anos de vida dele. Quando morreu, deixou tudo para mim e minha irmã. Minha parte deu 6 milhões de dólares. Além disso, minha startup de tecnologia educacional tinha sido vendida por 1 milhão de dólares no ano passado. Você quer saber o que eu acho? Júlia continuou. Você está protegendo os sentimentos deles. Está com medo de humilhar a família do Rafael mostrando que tem mais dinheiro que eles imaginam. Isso me atingiu como um raio. Era exatamente isso. Eu estava protegendo o ego de pessoas que não hesitaram em me destruir psicologicamente. Mas e o Rafael? Como ele vai reagir quando descobrir que escondi isso dele por 3 anos? Se ele te ama de verdade, vai entender seus motivos. E se não entender, Júlia deu de ombros. Talvez seja melhor descobrir isso antes do casamento. Passamos a noite toda conversando, planejando. Júlia me ajudou a ver que eu tinha 2 opções: aceitar ser humilhada pelo resto da vida ou mostrar minha verdadeira força. Você não precisa se rebaixar ao nível deles, ela disse, mas precisa se defender. Às 7h da manhã, tomei minha decisão. Liguei para Dr. Marcos Oliveira, um advogado que tinha me ajudado na venda da empresa. Dr. Marcos, preciso de sua ajuda urgentemente. Tenho um acordo pré-nupcial para analisar e quero criar um contra-acordo. Camila, são 7h da manhã de uma sexta-feira. Eu pago o que for necessário. É uma emergência.
2 horas depois, eu estava no escritório dele com todos os meus documentos bancários, comprovantes de patrimônio e uma determinação que não sentia há anos. Era hora de mostrar para a família Mendonça quem realmente estava lidando com uma interesseira. O jogo tinha mudado, e eles nem imaginavam o que estava por vir. Sentada no escritório do Dr. Marcos, com todos os meus documentos espalhados na mesa, finalmente consegui respirar fundo e organizar minha história. Era a hora de contar a verdade que eu tinha guardado por 3 longos anos, não só para ele, mas para mim mesma. Dr. Marcos, preciso que o senhor entenda minha situação completa antes de criarmos esse contra-acordo. Comecei, mostrando os extratos bancários. Eu tenho 7 milhões em patrimônio líquido e a família do meu noivo não faz a menor ideia disso. Os olhos dele se arregalaram. Camila, como assim? Você está noiva há quanto tempo? 3 anos. E durante todo esse tempo eles me trataram como se eu fosse uma interesseira tentando se aproveitar do filho deles. Contei sobre as humilhações, os comentários maldosos e finalmente sobre o ultimato de Helena. Mas por que você nunca contou sobre seu patrimônio? Suspirei, lembrando de como tudo começou. Meu avô, Antônio Santos, tinha uma pequena oficina mecânica quando eu era criança. Ele sempre dizia: Camila, dinheiro não muda o caráter das pessoas, só revela quem elas realmente são. Quando a oficina virou uma fábrica de peças automotivas e começou a dar muito dinheiro, vi como as pessoas mudaram com ele. Dr. Marcos assentiu, entendendo aonde eu queria chegar. Quando meu avô morreu, há 4 anos, ele deixou a fábrica para mim e minha irmã. Vendemos tudo e dividi 12 milhões entre nós duas. Fiquei com 6 milhões e hires. Mostrei os documentos da herança, todos devidamente registrados e pagos os impostos. E o restante? Minha empresa de tecnologia educacional. Criei um aplicativo que ajuda crianças de escolas públicas a aprenderem matemática de forma lúdica. Ano passado, uma multinacional comprou por 1 milhão de hires. A ironia não passou despercebida. Eu tinha criado algo para ajudar crianças como eu fui. E isso me deu independência financeira. Camila, isso é impressionante. Mas por que esconder do seu noivo? Porque eu queria ter certeza absoluta de que Rafael me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Já tinha visto amigas sendo usadas por homens interesseiros. E, além disso, parei, sentindo um nó na garganta. Eu queria que ele me defendesse da família dele por amor, não por interesse. Doutor. Marcos balançou a cabeça. E ele nunca te defendeu? Tentava, mas sempre de forma tímida, como se ele mesmo ficasse constrangido comigo às vezes. Agora entendo que talvez ele também acreditasse que eu estava acima do meu nível. E como você conseguiu esconder tanto dinheiro? Simples. Continuei morando com meus pais, dirigindo meu Civic 2018, comprando roupas em lojas normais. O dinheiro está investido em fundos conservadores e alguns imóveis que alugo. Vivo da renda dos aluguéis, que é mais que suficiente para meu estilo de vida. Dr. Marcos sorriu. Você é mais esperta do que imaginei. E agora quer usar isso como arma? Não como arma, como escudo. Quero que eles saibam que não precisam proteger o patrimônio deles de mim. Na verdade, talvez seja eu quem precise me proteger deles. Ele riu alto. Camila, isso vai ser épico. Vamos criar um acordo que vai deixar essa família de queixo caído. Passamos 2 horas elaborando um contra-acordo que não só protegia meus bens, como estabelecia condições equilibradas para ambas as partes. Mas o melhor de tudo seria a cara da Helena quando descobrisse que a menina pobre tinha mais dinheiro líquido que toda a família Mendonça junta. Era hora de virar esse jogo de uma vez por todas. Dr. Marcos estava visivelmente empolgado enquanto analisava os documentos da família Mendonça que eu tinha conseguido ao longo dos anos. Camila, você sabe que essa família não é tão rica quanto aparenta, né? Ele disse, ajustando os óculos. Como assim? Perguntei intrigada. Pesquisei rapidamente aqui. As clínicas do Dr. Roberto têm faturamento alto, mas também têm dívidas consideráveis. O apartamento em Higienópolis ainda está financiado, e eles têm alguns processos trabalhistas em andamento. No papel, eles têm patrimônio, mas liquidez mesmo. Bem menos que você. Isso me surpreendeu completamente. Durante 3 anos, eu tinha me sentido intimidada por uma riqueza que talvez fosse mais aparência do que realidade. Agora vamos ao que interessa. Dr. Marcos continuou, abrindo seu laptop. Vou criar um acordo que vai fazer a Helena engolir todas as palavras que disse para você. Primeiro, proteção total do seu patrimônio pré-matrimonial. Seus 7 milhões ficam intocáveis. Ele digitava rapidamente enquanto explicava. Segundo, regime de separação parcial de bens, mas com uma cláusula interessante. Qualquer bem adquirido durante o casamento com seu dinheiro permanece seu. Terceiro, em caso de separação,
Você não tem direito aos bens dele, mas ele também não tem direito aos seus. E quanto aos gastos do casamento? Perguntei, lembrando de como Helena sempre jogava isso na minha cara. Ah, essa é a melhor parte. Dr. Marcos sorriu maliciosamente. Vamos incluir uma cláusula de contribuição proporcional para despesas familiares. Como você tem mais patrimônio líquido, tecnicamente você deveria contribuir mais para as despesas da casa. E pela primeira vez em dias. Isso vai matar a Helena. Espera, tem mais. Vamos incluir uma cláusula de transparência financeira mútua. Ambas as partes devem declarar todo o patrimônio. Quando eles virem seus números, passamos a manhã inteira refinando cada detalhe. Doutor. Marcos sugeriu que eu levasse também um relatório completo do meu patrimônio com gráficos e projeções. Vamos mostrar que você não é só rica. Você é uma investidora inteligente. Doutor Marcos, e se eles acharem que estou blefando? Que os documentos são falsos? Por isso vamos levar originais e cópias autenticadas. E mais, vou ligar para o gerente do seu banco e pedir uma declaração oficial de patrimônio. Eles não vão ter como questionar. Às 14 horas, tínhamos tudo pronto. Um acordo de 15 páginas que não só me protegia, como estabelecia minha posição de força na relação. Mas Dr. Marcos fez uma observação importante. Camila, você tem certeza de que quer se casar com essa família? Porque depois disso, a relação vai mudar para sempre. Sabe de uma coisa, Dr. Marcos? Se o Rafael realmente me ama, ele vai ficar orgulhoso de mim. E se a família dele não conseguir me respeitar nem sabendo que sou independente financeiramente, então o problema nunca foi comigo. E quando você vai contar para o Rafael? Hoje à noite. Vou jantar com ele e contar tudo. Ele merece saber a verdade antes do confronto de amanhã. Meu estômago se revirou só de pensar na reação dele. E se ele ficar bravo por você ter escondido? Então vou descobrir se estou me casando com o homem certo. Peguei todos os documentos e os guardei numa pasta. Dr. Marcos, o senhor pode me acompanhar amanhã na reunião? Não perderia por nada. Há 20 anos fazendo direito de família e nunca vi uma reviravolta dessas. Ele riu. A Helena Mendonça não vai saber o que a atingiu. Saí do escritório me sentindo poderosa pela primeira vez em meses. Não era só sobre dinheiro. Era sobre respeito, dignidade e mostrar que eles tinham subestimado completamente a mulher errada. Agora era hora de contar tudo para Rafael e torcer para que ele estivesse do meu lado quando a bomba explodisse. Marquei jantar com Rafael no Fasano às 20 horas. Escolhi aquele restaurante propositalmente. Era elegante o suficiente para a conversa que precisávamos ter, mas também era um lugar onde eu me sentia confortável. Durante todo o trajeto, ensaiei mentalmente como começaria a conversa. Rafael, preciso te contar algo importante. Ou, amor, há algo sobre mim que você não sabe. Ele chegou pontualmente, lindo como sempre, com aquele sorriso que me fazia esquecer todos os problemas. Oi, amor. Você está diferente hoje. Mas... determinada? Disse, me beijando no rosto. Rafael, precisamos conversar sobre algo muito sério. Comecei, assim que nos sentamos. Nossa, que cara séria! É sobre o casamento? Está nervosa? Ele pegou minha mão por cima da mesa. Camila, se você quiser mudar alguma coisa na cerimônia, é só falar. Sei que minha mãe meio que tomou conta de tudo, mas... não é sobre a cerimônia. É sobre mim. Sobre quem eu realmente sou. Respirei fundo. Rafael, há 3 anos eu venho escondendo algo de você. Algo importante. O sorriso dele desapareceu. Camila, você está me assustando. Que tipo de segredo? Tirei da bolsa os extratos bancários que Dr. Marcos tinha preparado. Eu tenho 7 milhões, Auro e Rafael. Sou rica, muito rica. Ele ficou me olhando por uns 5 segundos em completo silêncio, como se eu tivesse falado em chinês. Como assim você tem 7 milhões? Camila, isso é sério ou você está brincando comigo? É sério. Herdei 6 milhões do meu avô quando ele morreu. E ganhei mais 1 milhão vendendo minha empresa ano passado. Mostrei os documentos. Está tudo aqui. Investimentos, imóveis, aplicações. Rafael pegou os papéis com as mãos tremendo. Camila, isso é real? Você realmente tem todo esse dinheiro? Ele folheava os extratos como se fossem documentos alienígenas. Por que você acha que eu nunca quis que você pagasse nada para mim? Porque eu sempre insistia em dividir as contas. Eu não precisava do seu dinheiro, Rafael. Nunca precisei. Mas por que esconder? Por que não me contar? A voz dele estava meio embargada, misturando choque com algo que parecia... mágoa? Porque eu queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Já vi muitos relacionamentos destruídos por dinheiro. Segurei a mão dele. E porque eu queria que você me defendesse da sua família por amor, não por interesse.
Rafael largou os papéis e passou as mãos no cabelo. Meu Deus, Camila, 3 anos. 3 anos você me deixou acreditar que você dependia de mim financeiramente. Você está bravo? Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então, de repente, começou a rir. Bravo! Camila, eu estou impressionado. Você é incrível. Todo esse tempo eu achei que estava ajudando você. E, na verdade, você provavelmente tem mais dinheiro que minha família toda. O alívio que senti foi indescritível. Então você não está chateado? Estou chateado que você não confiou em mim antes. Mas entendo seus motivos. Ele pegou minha mão novamente. Camila, isso explica tanta coisa. Por que você sempre foi tão independente? Por que nunca aceitava presentes caros? Rafael, tem mais uma coisa. Sua mãe me deu um ultimato ontem. Contei sobre o acordo pré-nupcial, sobre as humilhações, sobre tudo. A expressão dele mudou completamente. Ela fez o quê? Camila, por que você não me contou isso ontem? Porque ela me proibiu. Disse que você era muito emotivo e poderia tomar decisões precipitadas. Rafael ficou vermelho de raiva. Minha mãe passou dos limites. Isso é inadmissível. Ele parou e me olhou com admiração. E o que você vai fazer? Sorri pela primeira vez em dias. Amanhã de manhã, eu e meu advogado vamos ter uma conversinha com seus pais. Com meu próprio acordo pré-nupcial. Posso assistir? Porque isso vai ser épico. Na manhã seguinte, às 8h45, eu estava na porta do apartamento dos Mendonça com o Dr. Marcos ao meu lado, carregando uma pasta executiva cheia de documentos. Meu coração batia acelerado, mas era uma mistura de nervosismo e empolgação. Finalmente chegara a hora de mostrar minha verdadeira face. Helena abriu a porta com aquele sorriso falso de sempre. Camila, querida, chegou cedo e trouxe companhia? Ela olhou o Dr. Marcos com desconfiança. Bom dia, Helena. Este é Dr. Marcos Oliveira, meu advogado. Vim trazer minha resposta sobre o documento que você me deu ontem. A expressão dela mudou instantaneamente. Seu advogado? Camila, não era necessário envolver terceiros. Isso é uma questão de família. Exatamente. Por isso trouxe meu representante legal. Entrei no apartamento como se fosse dona do lugar. Onde está o Roberto? Precisamos conversar todos juntos. Dr. Roberto apareceu da cozinha, ainda de roupão, claramente irritado. Camila, que história é essa de advogado? Não é assim que resolvemos as coisas na nossa família. Ainda não sou da família de vocês. Respondi friamente. E depois da conversa de ontem, achei melhor me proteger legalmente. Helena e Roberto se entreolharam visivelmente desconfortáveis. Senta, vamos conversar civilizadamente, Helena disse, tentando retomar o controle da situação. Dr. Marcos abriu sua pasta com a calma de quem já tinha ganhado a batalha. Senhores, minha cliente analisou o acordo pré-nupcial apresentado ontem e preparou uma contraproposta. Contraproposta? Roberto perguntou incrédulo. Camila, você não está em posição de fazer contrapropostas. Foi então que Dr. Marcos soltou a primeira bomba. Na verdade, Dr. Roberto, ela está em excelente posição. Minha cliente possui patrimônio líquido de 7 milhões de reais, significativamente superior ao patrimônio líquido da família Mendonça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou branca como papel. Roberto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Isso é impossível. Helena gaguejou. Camila, que brincadeira de mau gosto é essa? Doutor. Marcos colocou os extratos bancários na mesa de centro. Aqui estão os comprovantes. Herança familiar, venda de empresa, investimentos imobiliários. Tudo devidamente declarado à Receita Federal. Helena pegou os documentos com as mãos tremendo. Seus olhos percorriam os números como se fossem hieróglifos. 7 milhões? Isso não pode ser verdade. É verdade, Helena. Eu disse, finalmente encontrando minha voz. Durante 3 anos vocês me trataram como uma interesseira. Ironicamente, eu tenho mais dinheiro que vocês. Roberto se levantou bruscamente. Camila, por que esconder isso? Por que nos deixar pensar que eu era pobre? Que estava atrás do dinheiro de vocês? Eu também me levantei. Porque eu queria ter certeza de que Rafael me amava por quem eu sou. E queria ver como vocês me tratariam sem saber da minha situação financeira. Helena estava lendo o acordo que Dr. Marcos tinha preparado. Regime de separação total de bens, proteção do patrimônio pré-matrimonial, contribuição proporcional às despesas. Ela me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Algo entre choque e respeito? Camila, Roberto disse, claramente tentando se recompor.
Se soubéssemos... Se soubessem, me tratariam diferente? Exatamente. Esse era o problema. Peguei minha bolsa. Vocês me julgaram pela minha origem, não pelo meu caráter. E isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Dr. Marcos fechou sua pasta. O acordo está aí para análise. Tem 24 horas para decidir. O casamento é amanhã. Quando chegamos à porta, Helena me chamou. Camila, Nós cometemos um erro. Virei para ela. Sim, cometeram. A questão agora é: vocês conseguem me respeitar pelo que eu sou? Ou só pelo que eu tenho? Saí do apartamento dos Mendonça me sentindo como se tivesse acabado de ganhar uma batalha épica. Dr. Marcos estava radiante no elevador. Camila, em 20 anos de advocacia, nunca viu uma reviravolta tão cinematográfica. A cara da Helena quando viu os números foi impagável. Mas minha euforia durou pouco. 2 horas depois, meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi Rafael, completamente desesperado. Camila, minha mãe está tendo uma crise de pânico. Ela não para de repetir. 7 milhões, 7 milhões. O que vocês fizeram lá? Apenas mostrei quem eu realmente sou, Rafael. Sua família precisava saber a verdade. Meu pai está trancado no escritório há 1 hora, refazendo não sei que cálculos. Camila, eles estão em choque total. Meia hora depois, Helena me ligou pessoalmente. A voz dela estava completamente diferente. Humilde, quase submissa. Camila, querida, podemos conversar? Só nós duas? Preciso me desculpar adequadamente. Aceitei encontrá-la num café em Moema, território neutro. Quando chegou, Helena parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Os cabelos desarrumados, sem maquiagem, roupas simples. Era a primeira vez que eu a via sem aquela armadura de perfeição. Camila, eu não sei nem por onde começar, ela disse, sentando-se na minha frente. Cometi o maior erro da minha vida. Helena, você me humilhou durante 3 anos. Me tratou como se eu fosse um parasita tentando se aproveitar do seu filho. Eu sei. Ela começou a chorar. E eram lágrimas genuínas. Mas você precisa entender. Eu cresci vendo mulheres se aproveitando de homens da nossa família. Minha cunhada, a ex-namorada do Roberto, todas eram interesseiras. E isso te dava o direito de me julgar sem me conhecer? Helena balançou a cabeça. Não dava. E o pior é que você é exatamente o tipo de mulher que eu sempre quis para o Rafael. Inteligente, independente, trabalhadora. Mas eu estava tão cega pelo preconceito que não consegui ver. Helena, você sabe qual foi a parte mais dolorosa? Não foi o dinheiro. Foram os comentários sobre minha família. Meus pais são pessoas honradas que dedicaram a vida a educar crianças. Eles valem mais que qualquer conta bancária. Você tem razão. Seus pais são pessoas admiráveis. Helena secou as lágrimas. Camila, existe alguma forma de eu consertar isso? De nós recomeçarmos? Suspirei, olhando para aquela mulher que tinha sido meu pesadelo por 3 anos. Helena, eu não quero seu dinheiro, nunca quis. Mas quero respeito, quero ser tratada como igual, não como uma agregada. Você terá, prometo que terá. E quero que meus pais sejam respeitados também. Nada de comentários sobre classe social, nada de condescendência. Claro. Eles são seus pais, são minha família agora. 2 horas depois, Roberto me ligou. Camila, posso te ver? Preciso conversar contigo pessoalmente. Sua voz estava estranha, quase reverente. Quando nos encontramos, ele estava com uma pasta cheia de papéis. Camila, eu analisei seus investimentos. Você tem uma carteira impressionante para alguém da sua idade. Quem te orienta? Eu mesma. Estudei muito sobre mercado financeiro. Roberto me olhou com uma admiração que nunca tinha visto antes. Você gostaria de investir em algumas oportunidades que tenho? Clínicas, imóveis. Podíamos ser parceiros. E foi nesse momento que entendi. Eles não tinham aprendido nada. Continuavam me vendo pelo dinheiro, só que agora com respeito em vez de desprezo. A pergunta que restava era: eu ainda queria fazer parte dessa família? O dia do casamento chegou com uma energia completamente diferente do que eu havia imaginado. Acordei às 6 da manhã, não por nervosismo, mas por uma clareza absoluta sobre quem eu era e o que queria. A revelação do meu patrimônio tinha mudado tudo, mas não da forma que eu esperava. Helena apareceu na minha casa às 8 horas, carregada de flores e com um exército de profissionais para me arrumar. Camila, querida, hoje você vai ser a noiva mais linda do Brasil, ela disse, mas eu percebi a diferença no tom. Não era mais condescendência, era quase reverência. Durante todo o processo de maquiagem e cabelo, Helena não parava de falar sobre nossa família,
nossos investimentos, nossas oportunidades de negócio. Roberto tinha ligado 3 vezes oferecendo sociedade em diferentes empreendimentos. Era como se eu tivesse virado uma deusa da noite para o dia. Helena, eu disse quando ficamos sozinhas por um momento. Você percebe que continua me tratando diferente por causa do dinheiro? Ela parou de arrumar meu véu. Como assim, querida? Ontem você me desprezava por ser pobre. Hoje me idolatra por ser rica. Em nenhum momento você me viu como Camila, apenas Camila. Helena ficou em silêncio, processando minhas palavras. Eu não tinha pensado nisso. Na igreja a cerimônia foi linda, mas eu observava tudo com outros olhos. Os convidados da família Mendonça me cumprimentavam com um respeito exagerado. Claramente, Helena tinha espalhado a notícia do meu patrimônio. Era constrangedor ver como as pessoas mudavam de atitude baseadas apenas em números bancários. Rafael estava radiante no altar, mas durante a troca de votos, ele sussurrou. Camila, você tem certeza de que quer fazer parte dessa loucura toda? Eu sorri e sussurrei de volta. Estou me casando com você, não com sua família. A festa foi um espetáculo à parte. Helena me apresentava para todos como minha nora, a empresária, sempre enfatizando meus sucessos financeiros. Roberto não parava de falar sobre as oportunidades de investimento que nossa família agora tem. Durante a valsa, Rafael me disse: Camila, meus pais estão agindo de forma estranha. Está tudo bem? Eles descobriram que dinheiro não muda caráter, só revela quem as pessoas realmente são. E o que você descobriu sobre eles? Olhei para Helena, que estava contando para as amigas sobre minha impressionante carteira de investimentos. E para Roberto, que estava mostrando para os colegas médicos os gráficos dos meus rendimentos. Que eles são exatamente quem eu pensava que eram. Pessoas que julgam outras pelo patrimônio, não pelo caráter. E sobre mim? O que descobriu sobre mim? Sorri para meu novo marido. Que você me ama de verdade. Você foi a única pessoa que ficou orgulhosa de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. 6 meses depois, estávamos morando em nossa própria casa, comprada com meu dinheiro, algo que fazia Helena quase desmaiar de orgulho toda vez que contava para as amigas. Roberto havia se tornado meu consultor financeiro não oficial, sempre com novas propostas de investimento. A família Mendonça nunca mais me desrespeitou, mas também nunca aprendeu a me respeitar pelos motivos certos. Eles me tratavam como uma rainha, mas uma rainha dourada, não humana. Rafael e eu éramos felizes, mas eu tinha aprendido uma lição valiosa. Revelar meu segredo não tinha me dado o respeito que eu queria. Tinha apenas mudado o tipo de desrespeito que recebia. Hoje, quando conto essa história para minhas amigas, sempre termino com a mesma reflexão. Cuidado com o que você deseja. Eu queria ser aceita pela família do meu marido. Consegui, mas pelo preço errado. E Helena? Bem, ela ainda me liga toda semana com oportunidades imperdíveis de investimento. Algumas coisas nunca mudam.